Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de raciocínio lógico. Pessoal, dentro dessa aula nós vamos começar a ver alguns conceitos básicos bem importantes para que a gente consiga responder as questões sobre esse assunto. Vamos começar falando aqui, já que é assunto básico e progredindo para um grau mais elevado, vamos começar falando já das proposições. E aí, a primeira pergunta que vem aqui no nosso estudo, o que é uma proposição, ou ainda, se quiser, o que é uma proposição lógica? Bem, nós vamos dizer que uma proposição é uma sentença declarativa, expressa em palavras ou símbolos, os quais vamos ver aí mais adiante, que exprima um juízo ao qual se possa atribuir somente um de dois valores possíveis. Dois valores lógicos possíveis. Que valores são esses? Verdadeiro ou falso? Sim, quando nós pensamos em proposição, nós estamos pensando aqui na nossa cabeça nesses dois valores, verdadeiro ou falso. É bem verdade dizer que um de cada vez, mas vamos ficar ligado nessa historinha. Estamos falando aqui de raciocínio lógico, estamos buscando muito esses dois termos, verdadeiro ou falso. Vamos deixar isso de forma mais simples e objetiva. O que é uma proposição lógica? De maneira mais simplinha agora, declaração ou sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, eu tenho uma determinada declaração e eu consigo classificar essa declaração como verdadeira ou falsa. Perfeito, é possível que eu tenha ali então uma proposição. Vamos pensar melhor sobre isso quando eu pergunto para vocês. É uma proposição lógica quando você está lá na prova e acaba lendo assim, a Terra é plana? Estou lá no dia da prova, tem uma perguntinha indicando se a Terra é plana é considerada uma proposição. E a resposta é sim, é uma proposição lógica. Mas por quê, professor? Porque eu posso atribuir o valor verdadeiro ou falso, independente aqui da discussão se a Terra é plana ou não, eu posso sim atribuir a essa sentença um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso, né? Você vai olhar ali, a Terra é plana, aí alguém vai dizer, é verdadeiro, outro vai dizer, é falso. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Não importa se eu vou aqui, nesse momento, atribuir o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Não importa isso agora. O que importa é saber se eu posso atribuir a essa declaração, que aqui é uma proposição, se eu posso atribuir a essa sentença o valor lógico verdadeiro ou falso. E posso. Então, quando eu leio a Terra é plana, verdadeiro ou falso. Quer dizer, eu posso atribuir o valor lógico verdadeiro, como também posso atribuir o valor lógico falso. Se a gente está começando a perceber onde eu quero chegar com essa historinha, vem comigo que nós vamos melhorar isso. Numa proposição lógica, eu chamo a atenção aqui com vocês de duas coisinhas que são bem importantes que a gente fique aqui remoendo para o dia da prova. Olha só o que eu trouxe. Apresenta um sentido completo. E uma proposição lógica também tem a presença de verbo. Esses são bons indicativos de que estamos diante de uma proposição lógica, quando ela apresenta um sentido completo, quando ela tem a presença do verbo, e claro, nem preciso dizer que eu possa indicar se é verdadeiro ou falso, isso já discutimos. Mas antes de ir para a historinha do verdadeiro ou falso, eu só quero que vocês tentem lembrar e remoer um pouquinho essa historinha. Apresenta sentido completo e tem a presença de verbo. Claro que eu vou demonstrar exemplo, obviamente, para que a gente possa consolidar e compreender isso melhor. Olha só, eu pergunto para vocês, é uma proposição lógica quando lá no dia da prova você lê todo triângulo possui três lados? Será que isso tem verbo e tem sentido completo? Vamos olhar. Todo triângulo possui três lados. Bem, possui é um verbo. Ótimo. Tem um sentido completo? Tem. Todo triângulo possui três lados. Percebe que há um sentido completo sobre isso. Agora, isso é verdadeiro ou falso? Bem, a gente sabe que é verdadeiro, né? Mas não importa. O importante aqui é descobrir se isso pode ser uma proposição. E aí alguém vai dizer, sim, é uma proposição porque
eu posso atribuir o valor verdadeiro ou falso. Todo triângulo possui 3 lados? Alguém grita lá, verdadeiro! Perfeito, quer dizer que você conseguiu atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Percebeu a historinha? Ótimo. Agora, eu quero perguntar para vocês, tem verbo aí? Tem. O verbo possui. Tem um sentido completo? Claro que tem, ó. Todo triângulo possui 3 lados. Tem um sentido completo. Não é uma sentença aberta. Que aí é outra historinha que a gente já vai discutir. Mas vai começando a entender quando é uma proposição. E continua comigo aqui, temos mais. Quando a gente fala, pessoal, das proposições lógicas, é claro, eu disse para vocês que ela possui um significado completo, expressando um julgamento. Olha só aqui, ó. O céu é azul. Tem sentido completo? Tem. Tem verbo? Tem. Ué, ali ó, é o verbo da nossa historinha. Aí eu pergunto para vocês, tem sentido completo, tem verbo e eu posso atribuir verdadeiro ou falso? Claro, porque se tu lê na prova, o céu é azul, alguém vai dizer verdadeiro. Ah, então você conseguiu atribuir, valorar como verdadeiro. Quer dizer, eu posso atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso a essa declaração. Então, isso é uma proposição lógica. Viu? Estamos devagarinho aqui, em conjunto, construindo o conhecimento. Vamos para mais uma que eu acho bem interessante que a gente saiba. Quando eu apresento para vocês, ou lá no dia da prova, você lê 2 mais 2 igual a 5. Isso é uma proposição lógica? Sim, é. Eu posso dizer verdadeiro ou falso para isso? Alguém diz assim, professor, mas espera aí, 2 mais 2 não é igual a 5, que eu saiba 2 mais 2 é igual a 4. Percebe? Não está em jogo aqui se é verdadeiro ou falso neste exato instante. Agora, o que está em jogo é se eu posso indicar, atribuir a essa sentença o valor lógico verdadeiro ou falso. Posso, porque alguém vai dizer assim, 2 mais 2 é igual a 5? Falso, falso. Então, quer dizer, não importa se é falso ou verdadeiro. O que importa é que eu posso atribuir o valor lógico falso ou verdadeiro. E isso faz dela ser uma proposição lógica. Vocês perceberam? Senão tem gente que diz assim, ah, não, mas é falso, daí não é proposição. Não, mas não está em jogo isso, se é verdadeiro ou falso, vai deixar ou não de ser proposição. Proposição lógica é aquela que eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Não importa se o valor que eu vou atribuir é o valor verdadeiro ou o valor falso. O importante aqui é que eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Esse é um caso, né? 2 mais 2 é igual a 5. Alguém grita, falso! Então, quer dizer que acabou de atribuir o valor lógico falso. Portanto, isso é uma proposição lógica. Vocês estão começando a entender onde queremos chegar nessa historinha, eu sei disso. Agora, pessoal, eu mostrei vários exemplos de proposições. Eu quero agora com vocês aqui debater alguns casos que eu não tenho proposição. Olha só, o que não é proposição lógica. E agora? Onde é que a gente vai extrair dicas importantes para o dia da prova que indicam que aquilo não é uma proposição? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Olha essa imagem aqui, quando a gente pensa em frases interrogativas. Não são proposições. Vou repetir, frases interrogativas não podem ser chamadas de proposições lógicas. Professor, dá exemplo, pode dar? Olha aqui comigo. João vai estudar? Estou fazendo uma pergunta aqui. João vai estudar? Estou fazendo uma pergunta. Isso aí é uma frase interrogativa. Então eu vou dizer que isso não é uma proposição. Professor, mas só porque é uma frase interrogativa? Exatamente. Porque frases interrogativas não são proposições. Não são proposições lógicas. Então, João vai estudar? Isso é uma frase interrogativa. Isso não é uma proposição. Olha só, cuida, porque essa é muito famosa nas provas. Eles às vezes colocam umas questões perguntando lá, dentre essas, qual não é uma proposição. E às vezes tem lá uma que tem o pontinho de interrogação, indicando que aquilo, então, é uma frase interrogativa, portanto, não é uma proposição.
Tem mais, professor? Tem. Frases exclamativas. Também não são proposições. Vamos ao exemplo. Que lindo é esse lago. Que lindo é esse lago. Isso é uma frase exclamativa. Portanto, isso não é uma proposição. Que lindo é esse lago. Que lindo é esse lago. Não é proposição porque é uma frase exclamativa. Professor, tem mais? Tem mais. Vem comigo. Frase imperativa. Olha só comigo aqui um exemplo de frase imperativa. Trabalhe mais. É uma frase imperativa. Não é proposição. Trabalhe mais. Quer dizer, essa frase que indica uma ordem, né? É uma frase imperativa, não é proposição. O senhor tem mais? Frase sem verbo. Frase sem verbo também não é proposição. A gente discutiu lá no comecinho dessa aula, dizendo, olha, um dos indícios que é bom que a gente lembre para o dia da prova, para ser proposição, tem que ter verbo. Frase sem verbo não é proposição. Vem comigo. O livro do Carlos. O livro do Carlos. Cadê o verbo aí? Não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. O livro do Carlos não é proposição porque não tem verbo. E continua aqui, pessoal. Existem as famosas sentenças abertas. Eu comentei com vocês antes que os indícios de proposição indicam o verbo, a frase com sentido completo. Isso quer dizer que uma sentença aberta não pode ser considerada uma proposição lógica. Observa, sentenças abertas. O valor lógico da sentença depende do valor do nome atribuído, por exemplo, a uma determinada variável. Vamos dar exemplo bem claro. X é menor que 8. X é menor que 8. Alguém vai dizer assim, mas espera aí, quanto vale X para mim dizer se é menor que 8? É isso aí que eu quero dizer, é uma sentença aberta. Observa, pessoal, isso é uma sentença aberta. X é menor que 8. Aí alguém fica pensando, mas espera aí, quanto é que vale X? É esse o ponto. Não, quando eu digo X é menor que 8, e eu tenho apenas essa sentença aqui para analisar, então eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Isso é uma sentença aberta. Portanto, não é uma proposição. Vamos a um outro exemplo. X mais Y igual a 20. Mas espera aí, X vale quanto, Y vale quanto? Não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso. Claro, é uma sentença aberta. Então, as variáveis não é proposição. E tem mais, vem comigo aqui. Ela foi a melhor professora daquele dia. Ah, professora, aí sim é uma proposição, não é? Isso é uma sentença aberta. Ela quem? Ela quem? Se ele tivesse dito Carla foi a melhor professora daquele dia, é diferente. Agora ele disse ela foi a melhor professora daquele dia, uma sentença aberta. Ela quem? Eu não sei se ela é a Carla, se é a Ana, se é a Maria. Ela quem? Isso é uma sentença aberta, portanto, também não é uma proposição, não é uma proposição lógica. Pessoal, gostei da história aqui, a gente está começando a montar na nossa cabeça o entendimento da ideia das proposições e agora então eu quero com vocês aqui resolver questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo e vamos enfrentar questões que já caíram em provas e agora a gente analisa elas. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Percebe? Não é uma proposição lógica. Letra A. A França fica na Europa. A França fica na Europa. Eu posso indicar como verdadeiro ou falso? Posso. A França fica na Europa. Alguém diz lá, verdadeiro. Beleza, tu conseguiu atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Essa é uma proposição, não posso responder. Letra A. Silvio é autônomo e não trabalha segundas-feiras. Beleza, é proposição. Não é ele qualquer, é Silvio. Silvio é autônomo e não trabalha segundas-feiras. Beleza, é proposição lógica. Tem lá o sujeito na história, né? 3 mais 8 igual a 9. É proposição lógica. Não disse x mais y igual a 9.
foi taxativo. 3 mais 8 é igual a 9. Aí eu posso dizer verdadeiro ou falso. Assim como lá, Silvio é autônomo e não trabalha segundas-feiras, eu posso dizer verdadeiro ou posso dizer falso. Nesse 3 mais 8 igual a 9, alguém pode dizer assim, ó, falso. Falso, está atribuindo um valor lógico. É proposição. Letra D, as crianças estão com fome ou com sono? As crianças estão com fome ou com sono? Sim, as crianças. As crianças estão com fome ou com sono. Beleza, isso é uma proposição lógica, porque eu posso dizer as crianças estão com fome ou com sono? Verdadeiro ou falso? Posso. Então quer dizer que isso é uma proposição lógica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os conectivos também, mas isso a gente deixa para mais tarde, tá? Mas aqui, o que faz a gente descobrir nessa questão o que não é uma proposição lógica, na verdade, é essa letra E de Equador de maneira bem fácil, porque é uma sentença interrogativa. Você vai trabalhar? E quando é interrogativa, não é uma proposição lógica. Percebe que nessa questão, pessoal, era, na verdade, bem facinho a gente descobrir a resposta do que não era uma proposição lógica. Justamente porque ali tinha você vai trabalhar? É uma interrogação, é uma pergunta, interrogativa. Interrogativa não é proposição. Tá aí a resposta, essa foi facinho, né? Agora eu desafio vocês então, pessoal, para resolver mais uma questão. Vem comigo e acompanha essa aqui. Qual das sentenças declarativas abaixo não é uma proposição? Letra A. O Brasil é o maior país da América do Sul. Pessoal, o Brasil é o maior país da América do Sul. Eu posso indicar como verdadeiro ou falso? Posso atribuir o valor verdadeiro ou falso? Posso. Alguém diria, o Brasil é o maior país da América do Sul? Verdadeiro. Tá bom. Que o fato é que eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso, a essa sentença. É uma proposição. Letra B. Todos os paulistas são brasileiros. Eu posso atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso? Posso. Mesmo que eu não saiba se todos os paulistas são brasileiros. Será que eu não sei? Todos os paulistas são brasileiros. Verdadeiro. Não importa se você saiba ou não. Claro que aqui eu estou brincando, mas a ideia conceitual é o que nos importa no raciocínio lógico. Se eu posso atribuir o valor lógico falso ou verdadeiro, posso. Então é proposição. A letra C. Um ano tem 365 dias. Olha o perigo aqui. Olha o perigo aqui. Alguém diz, eu posso atribuir verdadeiro ou falso. Não pode, não, e eu vou explicar por que isso é uma sentença aberta. Porque se o ano for bissexto, ele tem 366 dias. E ali está dizendo que um ano tem 365 dias. Que ano? Não disse se é 2024, se é 2027, se é 2025, se é 2023, se é 2026. Simplesmente não disse se é 2028. Não disse. Ele só disse um ano. Mas que ano é esse? Alguns anos têm 366 dias, outros têm 365. Percebe? Aqui era uma pegadinha perigosa, porque isso é uma sentença aberta. Portanto, isso não é uma proposição. Isso não é, justamente porque ele só disse um ano, mas não disse que ano era esse. E por isso mesmo, aqui nós de fato temos uma sentença que não é uma proposição, que é o que a questão queria, né? A letra C de Canadá aqui é o gabarito. Não é, porque nós não estamos indicando aqui que ano é esse. E aí não tem como eu dizer se um ano tem 365 dias ou se tem 366, no caso do ano bissexto. Percebe o perigo da historinha aqui, né? Essa letra C. Vamos ver as outras. Letra D. A baleia é um peixe. Beleza, isso é uma proposição. Posso atribuir o valor verdadeiro ou falso. Menos 5 maior que 2. Sim, posso atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Alguém diria menos 5 não é maior que 2. Falso. Beleza. Não importa. O que importa aqui é que eu posso atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Portanto, é uma proposição. Percebe que nesse caso aqui,
O perigo e a pegadinha estava de fato aí na letra C de Canadá, que não é uma proposição, porque aí nós temos uma sentença aberta. Bem interessante isso, né, pessoal? Pois bem, valeu, obrigado. Essa é a nossa primeira aula de raciocínio lógico. Espero vocês na próxima. Grande abraço e bons estudos!